Senhor nosso Deus, Paizinho querido, neste momento estamos nos concentrando para ouvir a Tua voz. Perdoa os nossos pecados, unge-nos com sabedoria do céu, fala aos nossos ouvidos, perdoa-nos os nossos pecados, abençoa cada pessoa que está participando conosco deste momento de oração, para que os seus pensamentos sejam elevados até o Teu trono de graça. E venha abençoá-los com saúde, com alegria, com a Tua paz. Permite, ó Deus, que os Teus santos anjos estejam acampados ao redor de cada um de nós. Te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu quero estender a todos as mais cordiais boas-vindas. Que o Espírito do Senhor esteja sobre todos nós. O título da nossa meditação, Amor de Pai. Nosso verso para meditação está em João 3,16. E eu tenho uma perguntinha. O que levaria um ser infinito e perfeito a dar seu único filho por seres tão falhos e pecadores como eu? Que maneira é esta de amar a ponto de dar a vida pela pessoa amada, sem nada aparentemente em troca? Como os anjos contemplaram esta manifestação do amor de Deus? Paizinho querido, vamos abrir Tua palavra, nos abençoes e nos inspires em nome de Jesus. Amém. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, queridos, é importante nos lembrarmos de que Deus nos amou antes que nós existíssemos. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E Deus sabia que nós seríamos falhos e pecadores. Por isso, seu filho teria que morrer. Nem existíamos, nada a nosso respeito. Éramos um zero no universo. Mesmo assim, ele nos amou. Quero contar uma historinha para nossa ilustração. Certo dia, um homem saía para trabalhar, pensando que aquele seria um dia comum para todos os outros, como tinha sido até ali para ele também. Um dia comum, mas não era. Seu pequeno filho, ao vê-lo saindo, gritava-lhe o nome, pedindo ao pai que o levasse junto ao trabalho. O pai não resistiu ao contemplar a cena, ao pedido, aquele olhar meigo e amoroso de seu filho. Então, pegando seu filho no colo, lhe beijou a face e o levou para o trabalho. Os dois estavam muito felizes. O homem trabalhava em uma ponte elevadiça e sua função era erguê-la para a passagem dos navios por ali, ou abaixá-la para a passagem dos trens, pois a ponte era de trilhos. Por volta das 9 horas da manhã, o homem ouviu um apito de trem e percebeu que era de passageiros. Esse tipo de trem, na maioria das vezes, transportava aproximadamente umas 200 pessoas. Então ele pensou logo em baixar a ponte, mas algo lhe tirou o fôlego. Ele viu que seu filhinho estava brincando no meio das engrenagens da ponte. Então começou a suar frio e entrar em desespero, pois não havia tempo para tirá-lo de lá. Ele tinha que fazer uma escolha muito difícil: salvar a vida de seu filho e assim condenar aquelas 200 pessoas à morte, sem ao menos saberem o porquê, ou salvar a vida daquelas pessoas, sacrificando assim seu único filho. Ele tinha que escolher rápido, pois o trem se aproximava cada vez mais. Então, com lágrimas nos olhos, o homem disse: meu filho, me perdoe. E então ele baixou a ponte e esmagou o filho nas engrenagens da ponte elevadiça. Sei que esta história é muito triste, mas não se preocupe,
ela é apenas uma história ilustrativa. Nessa história, o homem representa Deus e seu filho representa Jesus. E aquelas 200 pessoas representam você, sua família, seus amigos e eu. Talvez lendo essa ilustração ficou mais fácil para você entender o que Deus fez por nós, ou seja, ele sacrificou seu único filho para nos salvar. Qual deve ser nossa atitude diante dessa tão grande prova de amor? Cristo não entregou sua vida antes que realizasse a obra que viera fazer. E ao exalar o Espírito, exclamou: está consumado, João 19:30. Ganhara a batalha, sua destra e seu santo braço lhe alcançaram a vitória. Como vencedor, firmou sua bandeira nas alturas. Que alegria entre os anjos, todos no céu, e todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e sabia que seu reino estava perdido. Para os anjos e os mundos não caídos, o brado está consumado teve profunda significação. Fora em seu benefício, bem como no nosso, que se operara a grande obra de redenção. Juntamente conosco, compartilham eles dos frutos da vitória de Cristo. Até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não fora ainda claramente revelado aos anjos imundos não caídos. O arque-apóstata se revestira por tal forma de engano, que mesmo os santos seres não lhe compreenderam os princípios, não viram claramente a natureza de sua rebelião. Era um ser admirável, de poder e glória, o que se puser em oposição a Deus. De Lúcifer, diz o Senhor, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, Ezequiel 28, o verso 12. Lúcifer fora o querubim cobridor, estivera à luz da presença divina, fora o mais elevado de todos os seres celestiais, e o primeiro em revelar ao universo os desígnios divinos. Depois de pecar, seu poder de enganar tornou-se consumado, e mais difícil descobrir-lhe o caráter, em virtude da exaltada posição que mantivera junto ao Pai. Deus poderia haver destruído Satanás e seus adeptos tão facilmente como se pode tirar um seixo à terra. Assim não fez, porém. A rebelião não seria vencida pela força. Poder compulsor só se encontra sob o governo de Satanás. Os princípios do Senhor não são dessa ordem. Sua autoridade baseia-se na bondade, na misericórdia e no amor, e na apresentação desses princípios é o meio a ser empregado. O governo de Deus é moral, e verdade e amor devem ser o poder predominante. Era desígnio divino colocar as coisas numa base de segurança eterna, sendo decidido nos conselhos celestiais que se concedesse tempo a Satanás para desenvolver os seus princípios, o fundamento de seu sistema de governo. Pretendera serem os mesmos superiores aos princípios divinos. Deu-se-lhe tempo para que os princípios de Satanás operassem, a fim de serem vistos pelo universo celestial. Tudo isso está registrado no livro Desejado de Todas as Nações, página 537. Satanás induziu o homem ao pecado, e o plano de redenção entrou em vigor. Por 4.000 anos esteve Cristo trabalhando pelo reerguimento do homem, e Satanás por sua ruína e degradação. E o universo celestial contemplava tudo. Todo o céu, bem como os mundos não caídos, foram testemunhas do conflito. Com o profundo interesse seguiram as cenas finais da luta. Viram o Salvador penetrar no horto do Getsêmani, a alma vergando sobre o horror de uma grande treva. Ouviram-lhe o doloroso grito: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice.
À medida que dele era retirada a presença do Pai, viram-no aflito por uma dor mais atroz que a de uma grande e última luta com a morte. Suor de sangue rompeu-lhe dos poros, cotejando no chão. Por 3 vezes foi-lhe arrancada dos lábios a súplica de livramento. Não mais pôde o céu suportar a cena, e um mensageiro de conforto foi enviado ao Filho de Deus. Bem podiam, pois, os anjos se regozijar ao contemplarem a cruz do Salvador, pois, embora não compreendesse ainda tudo, sabiam que a destruição do pecado e de Satanás fora para sempre assegurada, que a redenção do homem era certa e que o universo estava para sempre salvo. O próprio Cristo compreendeu plenamente os resultados do sacrifício feito lá no Calvário. A tudo isto olhava ele quando exclamou na cruz: está consumado. João 19:30. Queridos, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos enxergar com profundidade também o sacrifício da cruz, nos agarrarmos a ele para nós nos salvarmos também. Paizinho querido, Pai de amor, nesse momento nós nos entregamos inteiramente nas tuas mãos. Te pedimos, ó Pai, que nos tomes, que o Senhor nos conduza com segurança e nos mostre a verdade impressa nestas páginas. Que o Senhor nos mostre o Espírito Santo nos orientando pelos caminhos e valados para sairmos vitoriosos em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, abençoa os grupos de orações dos quais fazemos parte. Abençoa-nos, Senhor, nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.